Ei Camila, boa noite, tudo bem? Ou bom dia, boa tarde, né? Dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Nosso grupo vai falar hoje sobre o transtorno bipolar, vou dar uma introduzida no assunto e depois eles darão o prosseguimento. O transtorno bipolar, em tese, pode ser caracterizado como um transtorno carregado de graves alterações de humor, com dois polos totalmente opostos. Fases, no caso, de depressão profunda e fases de um humor muito elevado. O DSM-5 traz duas principais divisões desse transtorno, o tipo 1 e o tipo 2. O transtorno bipolar tipo 1 é carregado de manias, ou seja, tem alterações de humor mais graves, mais visíveis, enquanto o tipo 2 tem alterações mais brandas, no caso, a hipomania. De acordo com a OMS, a incidência desse transtorno no mundo é de 30 milhões de pessoas. Enquanto no Brasil, tendo foco em São Paulo, a porcentagem anual desse transtorno é de 1% e a de vida é 0,5%. Além disso, a gente pode perceber também que esse transtorno afeta de forma diferente homens e mulheres. O tipo 1 é mais presente em homens e o tipo 2 é maior em mulheres. Alguns estudos apontam a eficácia da TCC nesse tratamento, porque através da TCC o paciente consegue construir uma aliança terapêutica maior com o psicólogo. E essa aliança é super importante, uma vez que o tratamento do transtorno bipolar é um tratamento de longo prazo, então precisa de um compromisso maior do paciente. Além disso, a TCC, com as suas técnicas e suas orientações, auxilia na antecipação e prevenção de alguns episódios. E por isso ela é benéfica para o paciente, além de aumentar também a adesão a medicamentos. Então, com isso, a gente vê a importância e a orientação desse paciente estar seguindo o tratamento pela TCC. De acordo com o DSM-5, o transtorno bipolar e os transtornos relacionados são colocados entre os transtornos do espectro da esquizofrenia e outros transtornos psicóticos e transtornos depressivos, uma vez que tal transtorno é visto como uma ponte entre as duas classes diagnósticas. É caracterizado por episódios de elevação do humor, como a mania no bipolar tipo 1 e a hipomania no bipolar tipo 2, e também episódios de rebaixamento do humor, conhecido como a depressão. O bipolar tipo 2, diagnosticado na paciente do caso clínico, é caracterizado por episódios depressivos que duram, em média, 2 semanas, e episódios hipomaníacos, que duram no mínimo 4 dias consecutivos. Tais sintomas precisam estar presentes na maior parte dos dias, além de ser visivelmente notável as mudanças no comportamento do indivíduo. O caso clínico conta a história de EJ, uma garota de 23 anos que havia se mudado para outra cidade para cursar medicina. Ela foi enviada para um psiquiatra após expressar para sua amiga suas vontades suicidas. A amiga é essa com quem ela também dividiu o quarto na faculdade. Ela já tinha um histórico de humor e fazia uso de sertralina e lítio para tentar controlar os mesmos. Só que tudo voltou quando ela se mudou para essa nova cidade. Chegou a mencionar para sua amiga que ela pensava em várias maneiras de cometer o suicídio, dentre as quais ela pensava em disparar uma arma contra a sua própria cabeça, mas estava buscando um jeito de fazer isso sem que prejudicasse terceiros, ou seja, ela estava buscando como se suicidar sem que sujasse o ambiente que ela compartilhava com a sua amiga. Na sua visão, ela pensava em se suicidar apoiada na janela porque o dano seria menor. Ela não fazia ideia de como ter uma arma, ela não tinha, mas perdia muito tempo na internet buscando formas de conseguir uma. Seu primeiro acompanhamento com o psiquiatra foi aos 17 anos, quando ela começou a fazer o uso de maconha e bebida alcoólica em saída com seus amigos. E ao ser questionada sobre o uso dos mesmos, ela disse que fazia de forma regular e porque ela tinha uma sensação de calmaria quando utilizava. Acabava com sua agitação, mas negou qualquer problema no uso deles e alegou que não fazia mais uso desde que havia iniciado o curso. Aos 20 anos, EJ voltou a ter episódios de depressão rápidos e intensos, acompanhado de muito choro, sensação de culpa, falta de esperança, anedonia e etc. E passava a maior parte do tempo dormindo, o que prejudicava os seus estudos. No entanto, esses episódios passavam depois de um certo tempo e voltava a sua energia, voltava a sua pressão por falar incansavelmente. Ela tinha uma criatividade fora do comum. Criatividade essa que, quando vinha à tona, ela perdia. Ficava o tempo inteiro buscando na criação de projetos e curas de doenças.
Esses quadros positivos da EJ duravam em torno de 5 a 6 dias e logo retornava a sensação de abandono. Ela tinha a sensação de que seus colegas já não ligavam mais para ela, que tinham lhe dado as costas, e tinha uma sensação de culpa muito grande, porque na visão dela, os pais pagavam uma faculdade na qual ela não usufruía do jeito que ela deveria usufruir, devido a tudo que ela vivia presenciando. Sua família foi constatada e acharam melhor levar ela para o psiquiatra devido ao seu quadro anterior. E o psiquiatra diagnosticou com transtorno bipolar tipo 2 e passou sertralina e lítio para que ela tomasse. Apesar dos medicamentos não terem controlado totalmente o seu humor, ela conseguiu ser aceita na faculdade e se saiu bem fora de casa. Tudo dificultou quando a depressão voltou com um sintoma diferente, que era a sensação de os pensamentos suicidas que eram muito intensos. No decorrer da sua avaliação, o psiquiatra reparou que ela aparentava sempre estar muito deprimida, suas ações psicomotoras eram muito lentas, ela dizia que não conseguia sair da cama facilmente, não tinha esperança, não tinha concentração, e que passava a maior parte dos seus dias pensando em suicídio. Apesar de tentar se distrair de todas as formas, ela não conseguia. Quando ela foi indagada sobre o uso de maconha ou de bebida alcoólica recentemente, ela negou, disse que não tinha ânimo, não tinha desejo, não tinha satisfação para se permitir distrair ou se permitir se divertir. Tinha sentimentos intensos de vazio e já havia se cortados no pulso de forma superficial. Ela disse que sabia que não iria cometer o ato do suicídio desta forma, mas ela queria saber qual era a sensação, o que ela sentiria praticando tal ato. Por fim, foi relatado que ela tinha eventuais ataques de pânico, despersonalização e oscilações de humor. Ela foi diagnosticada com transtorno bipolar tipo 2, com episódio atual depressivo, nível elevado de preocupação com suicídio e transtorno de ansiedade não especificado. Conforme o caso clínico a respeito do transtorno bipolar, irei dizer quais os critérios para a pessoa ser considerada como uma pessoa bipolar. De acordo com o DSM-5, o diagnóstico envolve a identificação de sintomas de mania ou hipomania, sendo classificados como tipo 1 e tipo 2. O transtorno bipolar tipo 1 apresenta episódios de mania e quase sempre também episódios de hipomania e depressão maior. Já o transtorno bipolar tipo 2 tem pelo menos um episódio de hipomania, um episódio depressivo, mas não possui episódios de mania. Sendo assim, resumidamente, na mania, observa-se autoestima inflada ou de grandiosidade, diminuição da necessidade de sono, humor alegre, ideações rápidas e movimentações exageradas. Sintomas psicóticos como delírio e alucinações, distração e irritabilidade. Na hipomania, que essa é considerada mais leve que a mania e sem sintomas psicóticos, sendo relacionado aos critérios comuns da mania, como a impaciência, agitação, energia em excesso e impulsividade. Há também, como critério diagnóstico do transtorno bipolar, episódio depressivo maior, que é caracterizado com sensação de vazio, falta de interesse por pessoas e atividades, tristeza intensa, sem motivos aparentes, insônia, pensamentos recorrentes de morte e ideação suicida. Enfim, estes são os fundamentos, os critérios diagnósticos das pessoas que possa ter um transtorno bipolar, que é considerada como pessoa bipolar. Antes de falar de fato sobre os protocolos da TCC e quais técnicas ela pode utilizar para o transtorno bipolar, é importante traçar um fluxograma do caso, para ter acesso a algumas informações que podem ser úteis para a formulação de hipóteses de trabalho. Então, em primeiro plano, é importante levar em consideração quais diagnósticos esse paciente traz, caso ele traga algum. E caso ele não traga, é bom fazer algumas anotações dos possíveis transtornos que podem acometer essa pessoa e quais sintomas ela apresenta. Também é importante falar sobre as questões situacionais, ou seja, o que está acontecendo agora na vida daquela pessoa que pode estar afetando diretamente no seu transtorno. Também é muito importante falar sobre o histórico de desenvolvimento, tanto do cliente quanto dos seus familiares, para saber se teve alguém na família que já foi acometido por um transtorno assim ou parecido, e também sobre a situação familiar. Outro ponto muito importante é falar sobre as questões biológicas, genéticas e medicamentos. Então é importante saber se a pessoa faz uso de álcool e drogas
e se ela já passou por algum médico, principalmente por algum psiquiatra, e também a sua família. Também é importante falar sobre os pontos fortes que podem ajudar com que a pessoa se adapte melhor aos possíveis planos de tratamento. O psicólogo pode utilizar esses pontos fortes para enriquecer o tratamento. E outro fator muito importante, que é algo que aparece no nosso caso, é a ideação suicida. A nossa paciente ela tem ideação suicida e, inclusive, já se automutilou, e esse fato deve ser checado regularmente pelo psicólogo. Dessa forma, é possível organizar hipóteses de trabalho e planos de tratamento adequados para o transtorno, sempre em contato com seu cliente, e sempre pode ser reformulado ao decorrer das sessões. Primeiramente, né, para um bom início de tratamento, é importante realizar a fase da avaliação, né, no qual será perguntado à EJ informações sobre sua vida, bem como seu histórico médico familiar, situação financeira, histórico social, seus pontos fortes, né, quais seus valores, entre outros. Além de realizar a checagem de humor e fazer uma análise sobre a interação com a família e amigos, e como o caso da EJ, é possível ser necessário conversar com os mesmos, especialmente com o colega de quarto, a quem quanto viveu diariamente. Após isso, como a situação da EJ é complicada, né, porque ela tem ideações suicidas e a psicoterapia produz resultados gradativamente, seria inteiramente interessante, né, alterar seus modos de pensamento e comportamento, ajudando a ultrapassar essas ideações, além de expressar como funcionarão sessões e conscientizá-la que será um processo necessário para tratar resultados positivos, gerando esperança. Para um bom início de protocolo, é significativo perguntar à EJ quais atividades ela gosta de fazer. E se existe algo que ela gostaria, mas não sente interesse, ou que ela gostava, mas agora sente desânimo. E a partir disso, criar metas junto com ela, para que ela possa superar esse sofrimento e realizar tal atividade, funcionando como uma tarefa de casa. Por exemplo, por conta dos episódios depressivos, ela não consegue sair da cama e falta às aulas, e decorrente disto, sente culpa por estar fazendo seus pais pagarem por algo que ela não está usufruindo, né? Uma meta que ajudaria a diminuir esta culpa seria incentivá-la a se esforçar, tanto a ir pelo menos 1 ou 2 aulas na semana. Outra tarefa de casa poderia ser o uso do etivograma, que servirá como um monitoramento do humor, padrão de sono, adesão a medicamentos e registro de eventos estressores. Faz necessário ser revisado no início de cada sessão e servirá como um auxílio ao tratamento, visto que a terapia será a maior noção de como foi a semana da EJ, além de estimular em praticar coisas que ela gosta, como sair com seus amigos. Dando continuidade ao protocolo de intervenção, uma outra técnica que poderia ser usada com a EJ seria a psicoeducação, que é basicamente ajudá-la a reconhecer as suas vulnerabilidades e diminuir a sua tendência de culpa. E é importante nesse processo ir bem devagar, já que ela tem essa tendência a se culpar muito. Uma outra técnica também poderia ser a reestruturação cognitiva, que seria basicamente ajudá-la a modificar esses pensamentos negativos e a desligá-los. Criar um diário de atividades também poderia ser importante, né? Ajudando ela a criar uma rotina, como, por exemplo, um horário de acordar, um horário de comer, um horário de ir às aulas, um horário de sair com os amigos. E essa rotina acaba criando um compromisso à EJ que ela vai tentar cumprir e vai acabar se sentindo satisfeita com esse cumprimento das atividades. Isso pode ajudar o tratamento dela. Uma outra técnica também importante seria o questionamento socrático, que é promover uma reflexão sobre a sua situação e tentar ajudá-la a modificar os seus pensamentos dissociativos. Uma outra técnica que também poderia ser importante seria a confrontação empática, que acima de tudo é criar uma relação com a EJ e torná-la capaz de falar tudo o que ela tem que falar, deixá-la se sentir bem à vontade. Isso pode acabar ajudando a dar um empurrãozinho a ela no seu tratamento e ajudar a modificar os esquemas. Uma outra técnica também seria a técnica da seta descendente, que seria basicamente ajudá-la a descobrir a sua crença nuclear e assim tentar modificar, criando outras crenças alternativas. Bom, concluindo, como foi apresentado, existem 2 tipos de transtorno bipolar, o tipo 1 e o tipo 2. E foi com o tipo 2 que a gente trabalhou,
com base no caso clínico apresentado, né, da paciente. E a terapia cognitivo-comportamental é o melhor tratamento psicológico nesse caso, porque com as técnicas da TCC, iria melhorar todo o diagnóstico da paciente e também devolver a ela uma melhoria na sua vida pessoal e profissional.